Eu queria então ler o capítulo 3, dos versículos de número 1 até o versículo de número 13, tá bom? Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Pois que as ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, queremos te pedir agora que o Senhor nos dê a iluminação dos altos céus, para que a tua palavra, Pai, seja proferida com muita clareza, ó Deus, ao entendimento e também ao coração dos irmãos, para que assim, Senhor, a tua obra seja feita nesta noite, ó Deus, de forma a abençoar, a fortificar, a exortar a cada um de nossos queridos irmãos. É assim que nós te oramos e te agradecemos por tudo, porque te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos amados, eu queria inicialmente dizer a vocês que nós estamos expondo domingo após domingo, a primeira epístola aos Tessalonicenses. E esse texto é muito precioso. Eu não sei se você lembra, você que já leu, já estudou, ou até mesmo ouviu alguma pregação, que esse texto, ele fala de uma igreja que, por incrível que pareça, ela foi fundada em apenas 3 semanas. Já imaginou uma igreja que surgiu em 3 semanas? Uma igreja composta por judeus, por alguns judeus, e por uma quantidade expressiva de gentios. Uma igreja com etnias diferentes, pessoas diferentes. E essa igreja surgiu em pouco tempo, e em pouco tempo esses irmãos começaram a enfrentar profundas lutas e tribulações. E quando o Sérgio cantava, a música fala sobre isso, lutas, tribulações, e a gente se emociona porque todos nós, não há ninguém aqui nesta igreja, nesta noite, que não passe por lutas, que não passe por tribulações. Todos nós as enfrentamos, sem exceção. E aí, queridos, essa igreja que surge, tendo o apóstolo Paulo, tendo Silas e tendo mais quem? Quem lembra? E Timóteo, como aqueles que estavam conjuntamente plantando esta igreja,
E o que acontece? O apóstolo Paulo precisa sair daquele lugar, porque começaram a persegui-lo por conta da pregação do Evangelho e o efeito dessa pregação. As pessoas estavam tendo as suas vidas transformadas por Deus, mudando seus hábitos de idolatria, mudando seus hábitos de vida, como eu poderia dizer, uma vida sexual completamente diferente daquela que a Bíblia preconiza, que os princípios de Deus preconizam, e eles foram para Bereia. Quando chegaram em Bereia, os judeus, sabendo que o apóstolo Paulo estava ali, saíram de Tessalônica e foram até Bereia atrás de Paulo. E aí Paulo vai para onde na sequência, irmãos? Ele vai para Atenas. Atenas ficava a 500 quilômetros de distância da cidade de Tessalônica, uma distância enorme, e para ali Paulo vai. E com isso, o que acontece? Aqueles irmãos que haviam se convertido, que estavam dando um excelente testemunho, cheio de fé, cheio de esperança, aqueles irmãos começaram a ser logo perseguidos. Os irmãos de Tessalônica, recém-convertidos, ainda não entendiam com profundidade a palavra, mas já estavam sendo perseguidos. E aí, o apóstolo Paulo, embora precisasse da companhia de Timóteo, o apóstolo Paulo, por amor às suas ovelhas, o apóstolo Paulo designa a pessoa de Timóteo para ir até Tessalônica, para ajudar, para fortalecer, para animar aqueles irmãos que eram recém-convertidos. E aí, quando você olha para o texto, eu vou tentar ser bem conciso, porque eu escolhi um texto um pouquinho grande nesta noite, poderia reduzi-lo, mas eu queria inicialmente dizer a vocês o seguinte: o versículo 1 do capítulo 3 nos informa justamente o que aconteceu. Veja comigo na sua Bíblia, olhe para a sua Bíblia. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Eu dizia na parte da manhã que o coração do pastor, dos pastores verdadeiros, daqueles pastores abnegados, amorosos, daqueles pastores que são vocacionados verdadeiramente por Deus, eles têm um coração assim, igual de Paulo. Eles preferem abrir mão de um privilégio, eles preferem ficar até solitários, como Paulo ficou, para que a igreja pudesse ser assistida. Eles têm essa grandeza de alma, de se preocupar com a igreja. Na parte da manhã, eu reproduzi uma frase que não é minha, mas é uma frase de um pastor muito famoso, muito conhecido, da 8ª Igreja de Belo Horizonte, e esse pastor, ele disse o seguinte: existe alguém que pensa 24 horas na igreja. Sabe quem é esse alguém? É o pastor. É o pastor que de noite está orando, de madrugada está orando, ele acorda, ele pensa no irmão, ele pensa em outro irmão, ele pensa naquele outro irmão que estava vindo à igreja e que de repente se ausentou e sumiu. Há pouco tempo chegou um casal que hoje eles não estão aqui, o rapaz está viajando a trabalho, e eu olhei lá atrás e falei: meu Deus, a igreja está muito vazia, esse rapaz não vai ficar na igreja, ele é a mulher, que pena, a igreja está muito vazia. Não cria aquele clima, né? A gente pensa assim, né? Mas só que Deus pensa de maneira muito diferente da gente, né? Não é a quantidade de pessoas. E aí eu preguei a mensagem, depois acabou o culto, eu conversei com eles, eles foram hiper simpáticos comigo, e vocês não sabem o que aconteceu. Passou a primeira semana, eles não voltaram. Passou a segunda semana, eles também não voltaram. Eu falei: está vendo? Não vão voltar. Quando chegou na terceira semana de manhã, como dizia minha mãe, para queimar minha língua, quem apareceu aqui na igreja? O casal. E desde então eles começaram a vir seguidamente. E numa manhã me disseram assim: pastor, a gente está gostando muito. A gente está gostando das mensagens, do culto, da escola dominical, das pessoas. Nós estamos gostando daqueles vídeos que o senhor manda também. Pode continuar mandando, não está incomodando não, pode mandar os vídeos. Irmãos, aquilo encheu meu coração de alegria. E tem uma pessoa da minha família, bem novinha, bem pequenininha, né? A minha filha, e ela virou-se para mim e falou assim: pai, você tem uma fé muito grande. Eu falei: por que tem fé grande?
Porque uma coisinha à toa acontece na igreja, pequenininha, e você fica cheio de esperança, achando que as coisas vão melhorar muito, que as pessoas vão se converter, que a igreja vai ser uma bênção para muita gente. Você é assim, pai? E eu falei assim, sabe que eu nem me dei conta disso? Que eu era assim? Mas fiquei feliz dela ter observado, né, essa minha disposição e essa minha esperança. Por quê? Porque eu não consigo ver o apóstolo Paulo diferente disso. O apóstolo Paulo amava as pessoas. Quando ele conhecia pessoas e ele via pessoas se rendendo a Cristo, o coração dele se enchia de esperança, em poder ajudar, em poder orar, em poder conhecer aquelas vidas. Era o desejo dele, era o sonho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, assim como eu, ele gostava de intelectualidade, de cultura, de livros, mas o apóstolo Paulo não prescindia, sabe de quê? Do convívio, do trato humano. Ele valorizava o ser humano. E mais, o apóstolo Paulo, quando ele olhava para uma pessoa, ele tinha uma qualidade que eu tenho pedido a Deus que Deus me ajude a ter também. Ele olhava para uma pessoa, antes de olhar para os defeitos, ele sempre olhava para suas virtudes, suas qualidades. O apóstolo Paulo tinha esse olhar generoso, grandioso, espiritual. E aí o texto nos fala, versículo 2, enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala no versículo de número 2 é que Timóteo era alguém que servia a Deus. A palavra ministro, irmãos, eu não sei se você sabe disso, mas a palavra ministro, ao contrário do que acontece em Brasília, né, ministro significa servo. É alguém que serve, que está ali para servir e não para se servir. Ele está sendo chamado, vocacionado para servir a coletividade, servir a sociedade. E a função do pastor é servir ao próximo. Isso agrada a Deus e é o seu grande munus, a sua atividade, o seu chamamento é para servir as pessoas. E o apóstolo Paulo nos diz que no versículo de número 2, e enviamos nosso, veja na sua Bíblia, bem alto, é o que ele é? Mais alto, gente. Irmão. Sabe o que significa dizer isso? Que Timóteo não era apenas uma pessoa enviada pelo apóstolo Paulo, mas Timóteo era alguém que nasceu de novo. Timóteo era uma nova criatura, era uma pessoa que teve um encontro real com Cristo. Ele era nosso irmão. Sabe por quê? Não adianta eu colocar aqui na frente uma pessoa extremamente qualificada, com diversos cursos, e isso, por um lado, é muito bom, mas se essa pessoa não tiver um coração pastoral, de nada adianta. Se essa pessoa não for um irmão em Cristo, não é o lugar propício para essa pessoa estar. É necessário que essa pessoa seja convertida, que ela tenha nascido de novo. Por isso, o apóstolo Paulo diz que aquele que ele estava enviando era nosso irmão. Não havia dúvida. O apóstolo Paulo havia treinado, cuidado, assistido a Timóteo e chamado Timóteo como um instrumento da parte de Deus para abençoar a igreja. Eu não sei se você sabe disso, mas Timóteo tinha diversos problemas. Você sabe disso? Quem sabe? Ninguém sabe? Você sabe, né? Quais são os problemas de Timóteo? Eram os problemas de Timóteo. O primeiro deles, ele tinha um problema estômago. E por conta disso, Paulo o estimulou a tomar um pouquinho de vinho. Não é isso? Depois, qual o outro problema dele, gente? Ele poderia sofrer das paixões da mocidade. Ele era muito novo, jovem, e muitas tentações poderiam vir sobre ele. A gente que não é muito novo tem tentações, não é? Imagina quem é novo. E aí o apóstolo Paulo também percebe isso nele. O apóstolo Paulo percebe ainda uma outra coisa, que ele era alguém um pouco tímido. Ele era tímido, mas o apóstolo Paulo viu nele virtudes. Antes de olhar os seus defeitos, o apóstolo Paulo viu as suas qualidades. E por conta disso, o apóstolo trabalhou, não desistiu dele. E Paulo fez com que
esse homem chamado Timóteo fosse discipulado e se tornasse um grande instrumento da parte de Deus para a igreja, para que a igreja fosse edificada. E sabe o que eu fico pensando? Que assim como Paulo não desistiu de Timóteo, assim como Deus também não desistiu de Paulo, eu acredito também num Deus que não desiste de nós. Eu creio num Deus que nos ama, que nos escolheu antes da fundação do mundo, e Ele de fato não consegue nos deixar pelo caminho, não. Ele vai conosco, Ele trabalha em nós, Ele nos aperfeiçoa para que nós o sirvamos cada vez melhor. É nesse Deus que eu acredito, e é esse Deus que Paulo anunciava, é esse Deus que foi para Tessalônica para afirmar aqueles irmãos que estavam vivendo uma profunda e grande tribulação na vida. E graças a Deus, o Senhor ainda hoje levanta homens, pastores, presbíteros, pessoas que não vão desistir de nós, pessoas que vão orar por nós, que vão nos atender quando nós precisamos, apesar das nossas deficiências, apesar das nossas lutas. E aí o texto nos fala ainda que ele era ministro de Deus no Evangelho de Cristo para o quê? Em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Então, eu diria para você nesta noite que o papel de Timóteo naquela comunidade religiosa era um papel muito claro. Ele não estava ali para se beneficiar daquela comunidade. Muito pelo contrário, o seu papel ali era dele ser o próprio benefício, dele ser a bênção, dele trazer àquela comunidade o quê? Veja no final do versículo 2, para confirmar aqueles irmãos e também para exortá-los. Falando de uma linguagem mais clara, a função dele, de Timóteo, era fortalecer aquelas pessoas, era animar, era encorajar. A palavra exortar também, ela pode ter um significado de consolar. Irmãos, em dias como os nossos, tão difíceis, onde as pessoas se sentem tão solitárias, nós precisamos de irmãos e de irmãs que nos consolem nos momentos difíceis da vida. Nós precisamos de consolo. Por isso o texto fala em exortar. E ele diz mais ainda, essa palavra exortar, ela pode também ter o significado de elevar alguém a um patamar ainda mais significativo. Poder colocar alguém numa projeção ainda maior, mostrar para alguém que ela pode viver uma qualidade de vida renovada a partir do momento em que ela se encontra com Cristo. Ela não precisa mais estar presa àquelas coisas pequeninas que às vezes limitam ao ser humano. E aí, versículo 3, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Paulo vai dizer aqui uma coisa, olha, todos vocês sabem que o próprio Deus e nós também orientamos vocês da seguinte maneira: vocês vão passar por lutas, vocês vão passar por tribulação. Não há ninguém que queira ser cristão de verdade que não venha passar por lutas e provas. Eu sei que essa não é a mensagem que se ouve hoje nos púlpitos, né? As pessoas só falam em vitória, em bênçãos e alegrias. Mas a mensagem do apóstolo Paulo era uma mensagem verdadeira da parte de Deus. E ele alertava, vocês vão passar por lutas e por tribulações. A Bíblia nos fala em João capítulo 16, versículo 33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, na verdade, todos nós passaremos por tribulações, mas de antemão nós somos mais do que vencedores, porque Cristo está conosco. Ele conduz a nossa vida, Ele conduz a nossa história de uma maneira muito amorosa, até mesmo quando a gente sai um pouco do trilho, até o nosso erro, ele é canalizado para um fim proveitoso da parte de Deus para a nossa vida. É assim que Deus age. A gente não consegue
surpreender a Deus, de maneira alguma. A gente não consegue agir de uma maneira que a gente impeça que Deus faça aquilo que Ele mesmo planejou para nós. E às vezes eu sou muito criticado pela minha mulher porque eu falo demais. E me meto com quem não devo me meter. Eu chego, de repente, nas lojas, converso com o caixa, com o gerente. E esses dias eu fui comprar material para ela, trabalha com arte, com desenho. E quando eu entrei numa determinada livraria e papelaria, quando eu ouço duas moças conversando ao caixa. E elas estavam com um problema seríssimo. E elas ali mesmo começaram a falar comigo o problema. E eu virei para ela e falei assim, olha, o que a sua amiga está dizendo é que a solução do seu problema não virá no cronos, no cronômetro, no relógio, mas a solução do seu problema virá no Kairos de Deus. E as duas crentes, ela me perguntou, mas o que é Kairos? Aí eu falei, é o tempo propício de Deus, específico, planejado por Deus, para que alguma coisa aconteça na nossa vida. E essas coisas não acontecerão nem antes, nem depois. Elas acontecerão no momento determinado por Ele. É assim que acontece. Os encontros, os desencontros, tudo isso faz parte da soberania de Deus para que a nossa vida seja conduzida segundo o seu querer. E aí, meus irmãos, versículo 4 diz assim, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Eles sabiam de tudo o que aconteceu com Paulo. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Veja comigo uma coisa importante aqui. Eu contei um exemplo de manhã, vou repetir esse exemplo. Há um tempo atrás chegou aqui na nossa igreja um casal maravilhoso, que alguns devem ter conhecido, Márcia e Milton. E eles começaram a frequentar a igreja, e eles vinham à igreja mais do que muita gente. Eles vinham na quarta, eles vinham no domingo, e sempre vibrando muito com a igreja. E pela crise que o Estado viveu nesses últimos anos, eles foram obrigados a ir procurar emprego, viver em São Paulo. Não tinha outro jeito. Irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa. O meu coração ficou profundamente triste, porque eu não teria mais o contato nem com Milton, nem com Márcia. E eles eram duas pessoas muito interessantes, muito bacanas, muito legais. E quando eu olho para esse texto aqui, eu fico pensando no apóstolo Paulo, sensível como ele era. Alguém que percebe que uma igreja nasce, que uma igreja é fundada, que pessoas estão se convertendo, mas só que ele está proibido de voltar àquele lugar, porque se ele voltasse àquele lugar, a Tessalônica, ele poderia ser preso ou até mesmo morto. Não tinha como ele voltar àquele lugar. E aí eu fico pensando, ele não pôde ver outras conversões surgindo. Ele não pôde ver algumas pessoas que eram casadas, de repente, com problemas e conflitos, se acertando. Ele não teve a alegria de ver toda essa dinâmica que nós acompanhamos na igreja. E esse sentimento foi um sentimento que eu tive também quando Milton e Márcia foram para São Paulo. E para alegria minha, eu fiz uma postagem um dia desses na internet e eu coloquei lá uma foto e tal, não sei o quê. E ele foi e escreveu assim, dizendo que se ele voltasse para o Rio de Janeiro, essa igreja seria a igreja dele. E aí eu não falo isso para me engrandecer de maneira alguma, mas ele escreveu lá, se eu voltasse para Niterói, o Senhor seria o meu pastor. E quando ele escreveu aquilo, eu fiquei muito sensibilizado, porque no tempo em que ele ficou aqui, a gente travou uma relação muito próxima, ele e a sua esposa. Ele pôde perceber que a gente gostava dele pela pessoa que ele era, e não por aquilo que ele poderia, quem sabe, oferecer à igreja. Porque aí fora nós temos uma percepção de que os pastores, que as igrejas, elas só tiram das pessoas. Mas eu diria que isso é uma grande inverdade. Não é assim.
nós nos doamos, nós amamos as pessoas. As igrejas servem muito, apenas não fazemos alarde, não fazemos propaganda disso porque não é do nosso feitio, mas a igreja tem uma grande contribuição à sociedade e a gente não pode negar.